paz e bem, todos os nossos irmãos e irmãs que estão a nos assistir. Sou o Frei Samuel Ferreira de Lima, da província franciscana Imaculada. Fui missionário na missão de Angola de junho de 96 a dezembro de 2007. E fui enviado para Angola logo após a minha ordenação presbiteral, depois de 6 meses. E a princípio assumi lá um trabalho como acompanhante das Clarissas, né? Capelão delas. E a gente estava chegando no país que estava num processo de guerra civil, estava numa negociação. As coisas na capital eram um pouco precárias, né? Logo me descobriram, depois de 3 meses que eu estava lá, veio me procurar o reitor do seminário diocesano de Luanda. Há muita falta de professores. Então veio pedir para me lecionar filosofia, né, antiga e contemporânea. E assim eu aceitei e pouco a pouco a gente foi se envolvendo no trabalho no bairro, visitar os doentes. E eu fiquei 1 ano em Luanda. Após 1 ano, então, a gente começou a nossa etapa formativa lá, acolhendo jovens. Eu fui transferido para Malange, no interior, onde eu comecei então a acompanhar os aspirantes e também as Clarissas, e a gente tinha uma missão com 80 e poucas aldeias, a gente ajudava nas celebrações, no atendimento de levar material, e ali morei 9 anos e meio. De 96 a 98 tudo foi tranquilo, né? A gente passei a dar aula também no seminário diocesano de Malange. Em 98, então, houve uma reviravolta na situação militar do país. Os conflitos começaram novamente, se intensificaram principalmente na nossa região. De dezembro de 98 a julho de 99, nossa cidade ficou sitiada, então a situação ficou muito complicada, né? O povo passando fome, as lavouras tudo com minas, as pessoas não tinham acesso à comida. E a missão, em parceria com a Caritas, o PAMI da ONU, a gente conseguia dar alimento nas cozinhas comunitárias para 2.000 crianças, né, e idosos. Era a faixa que a gente cobria, de 5 a 12 e os idosos acima de 60 anos. E todos os outros tinham que se virar por conta. Então era uma situação assim, bem difícil, porque tinha dias que tinha bombardeio, a gente para conseguir mantimento tinha que viajar até Luanda, uma vez por mês, então tinha que esperar o dia que tinha passagem, que a estrada estava aberta, para buscar alimento não só para nós, mas para as outras congregações que trabalhavam com a gente na missão da Catepa, as Irmãs Franciscanas de São José, as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, e nós se ajudávamos mutuamente. Então, uma experiência muito bonita que eu vi na missão foi essa solidariedade, essa comunhão, onde todo mundo está unido, interligado, como o Papa diz hoje, né? Havia uma mútua ajuda, socorro. Se um está doente, vem quem é, as irmãs que eram enfermeiras para cuidar da gente. Se tem um problema mecânico, a gente ia lá resolver. Então havia essa troca, essa parceria. A vida era uma tensão muito grande, mas havia uma comunhão, uma força, né? Todos os dias a gente celebrava a missa às 6h30 da manhã, igreja lotada. As mamães, antes de ir para a lavoura, né, onde podia plantar nos quintais, rezavam com a gente. Então havia essa experiência bonita da oração, da partilha, o carisma franciscano sendo levado pela nossa presença. Governo fugia, a ONU ia embora quando a situação ficava difícil. Quem ficava com o povo eram os missionários, eram nós. Então, muitas vezes não podia fazer muitas coisas, mas o fato de estarmos com eles era uma grande experiência de eles saberem, nós não estamos abandonados, né? Nós estamos aqui, os missionários estão com a gente, e eles sabiam que nós víamos de países que não tinha guerra, que tinha tranquilidade. Então percebi o esforço que todos faziam para estar junto com eles, vivendo aquela experiência dentro da busca do amor de Deus, do Evangelho, da solidariedade, da comunhão de fé, né? Então isso que dava força para todos nós e também animava a enfrentar os desafios cada dia, né? Como eu estava saindo da formação, né, da teologia, o início é muito difícil, muito conflitivo interiormente.
Porque uma coisa é você saber os conteúdos, é você ter a ideia de como é, outra coisa é você viver, como que você sente no seu concreto o impacto da realidade, né? Eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei na festa de São Pedro e São Paulo lá. E eu já tive que presidir a missa para as Clarissas, né? E o bairro, vamos dizer, você tem uma imagem de como é. Quando você chega, era um bairro muito pobre. Uma imagem ficou muito marcada para mim. Quando a gente entrou na Rua do Mosteiro, né? Uma montanha mesmo de lixo, com aquela água verde parada, podre, aquela pobreza toda, né? E aí veio dentro de mim, assim, vários sentimentos juntos, né? Angústia, saudade, medo. Aí a gente percebe, agora é eu e Deus, né? Você tem que se lançar e confiar. Então o bom é que como havia essa ajuda mútua dos missionários, a gente tinha naquela época o projeto da CRB, projeto Palavra Vida, onde a gente fazia leitura orante da Palavra de Deus. Então todo mês a gente se reunia, os missionários, e ali cada um ia partilhando o que estava vivendo, o que estava sentindo, o que estava passando. E isso realmente ajudou a gente a conseguir a saber lidar com as situações, né? Do medo, da solidão, da saudade, da insegurança. E aí você vai percebendo que Deus vai propiciando para a gente meios, modos, pessoas da qual Ele cuida da gente. E quando você faz as coisas por amor, esse amor vai de certa forma reconstruindo você. Vai te fazendo crescer como humano, na sensibilidade diante do sofrimento, da dor. A gente começa a perceber o que é essencial na vida. A gente às vezes no nosso mundo que tem tudo, às vezes busca tantas coisas, mas não busca o que é essencial, o que me ajuda a crescer, a me desenvolver. Então, para mim foi uma grande experiência de crescimento de fé, de fortalecimento da minha vocação como franciscano, desse ideal de vida fraterna, de instrumento da paz, né? Então, vamos dizer, lá era um exercício concreto, como no meio da guerra, onde as pessoas estavam muitas vezes com agressividade bem acentuada, né? O guarda parava a gente, documento, isso e aquilo, e você, bom dia família, como está? Então você desarmava a pessoa e ia no diálogo, né? Tentando se colocar na mão do outro, numa dimensão de humildade, e ali a gente ia conseguindo um diálogo. Eu lembro sempre hoje, como a gente está celebrando, né, esse ano, os 800 anos do diálogo de Francisco com o Sultão, como isso é importante no nosso carisma, a gente aprender a lidar com o diferente, com as circunstâncias, com as situações. E o modo de a gente se colocar se torna instrumento da paz, de harmonia, de vínculo. Então, pouco a pouco a gente ia conhecendo os guardas, a gente ia conhecendo, seu padre, bom dia, você cumprimentar, você dar atenção. Nós éramos diferentes, as pessoas percebiam que nós tínhamos algo diferente que não era como os outros, entende? A gente trabalhava junto com eles, mas o seu padre vai pegar na enxada, vai trocar pneu, sim, é um trabalho que dá dignidade. Então, essa forma de a gente ser vai fazendo a gente se transformar também e, ao mesmo tempo, vai partilhando o nosso carisma e vai criando esse espírito de paz, de comunhão, de fraternidade. A experiência da missão ajudou muito, primeiro porque você, quando acolhe outra pessoa estrangeira no nosso país, e a gente foi estrangeira no país do outro, a gente entende um pouco o que a pessoa sente, o que ela passa. Por mais que você seja acolhido, você sempre se sente um estranho no ninho, porque é outra compreensão, outra forma de viver, e a adaptação nem sempre é fácil, né? Então, a gente tentava, de certa forma, proporcionar para eles essa experiência, né? A gente trouxe tecidos de lá, algumas músicas. Então, em alguns momentos, a gente resgatar as experiências que eles estavam lá. Poder fazer comidas próprias que eram deles, né? Um funge, a quizaca. E depois, entendendo um pouco a psicologia, a história que cada um viveu, a gente consegue, entrar no mundo do outro. E isso ajuda a gente, então, a perceber de que forma eu posso transmitir o nosso carisma dentro da realidade daquilo que o outro viveu, daquilo que o outro pode captar, como eu posso transmitir isso de uma maneira mais compreensível para eles. Em Angola, devido à guerra,
o acesso a livros, a uma cultura da leitura, era muito limitada. Então, muitas vezes, e eles eram condicionados por um sistema, pelo regime, onde você não tinha liberdade de pensar. Então você tem que ir entendendo isso para pouco a pouco inserindo neles essa experiência do estudo, da leitura, da meditação, da reflexão e percebendo que à medida que a gente começa a pensar a partir de nós mesmos, é que a gente pode assimilar um carisma, que a gente pode assimilar um conteúdo, porque lá era muito a experiência do decorar, só que a nossa vida não é decorar, é a gente ver um conteúdo, o que ele diz para a minha vida, como que ele impacta, de que forma ele me ajuda a abraçar essa experiência que é o carisma franciscano. Então a gente no diálogo, no dia a dia estar junto com eles em todos os momentos e ajudando a perceber essa experiência. Ele sempre tem assim lá o mais velho, que é aquele que orienta, aquele que indica, aquele que corrige. Então eu procurava participar de todos os momentos, do esporte, do trabalho, do estudo, da convivência, e isso fazia com que essa proximidade fizesse eles sentirem segurança de estar caminhando junto com a gente, não como aquele que vai comandar, mas como aquele que vai partilhar. E essa é uma forma de a gente formar, que é diferente da cultura, do modo de ser lá, que é muito o professor que diz, você tem que aprender e pronto. Não tem muito diálogo, existe um certo nível de hierarquia. E a gente tentava mostrar, não, nós somos um irmão mais velho, que tem mais experiência e vai partilhando com você o caminho, o modo, o jeito de como você tem que andar e caminhar.